Boa tarde a todos. Som, tá funcionando? Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigado pelos amigos, pelos convidados, os que estão aqui presencialmente e os que estão online. Não sei para onde que eu olho quando é para falar online. Para olhar para cá? Tá. Então, muito obrigado. Bem-vindos ao painel do Instituto Projeto Cura, com o tema A Cura do Câncer Começa na Pesquisa. Até vou corrigir, a cura dos cânceres, né? Porque o câncer não é uma doença só, são várias. E, além de agradecer a presença de todos, né, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas exposições que serão feitas hoje, para que a gente fique na mesma página, né? E que, assim como eu entendi qual a importância do cura, qual a importância da pesquisa para a cura do câncer, né? Eu gostaria que vocês também entendessem, porque eu preciso de todos vocês, a sociedade precisa de estar unida para o enfrentamento do câncer, dado que o câncer hoje é uma epidemia e que já mata mais que doenças cardiocirculatórias em vários municípios brasileiros. E frente a uma epidemia, a sociedade tem que se organizar. Vou repetir várias vezes isso. O câncer, o enfrentamento do câncer não depende só da saúde, depende de vários setores da sociedade. Envolve advogados, porque envolve contratos que são assinados entre a indústria e os centros de pesquisas, envolve marketing, comunicação, porque envolve informação, a própria educação, ou seja, vocês vão ver, ao longo das nossas conferências, vocês vão entendendo. Então, esse desafio é grande, né, de fundar o Cura e presidi-lo. Agradeço toda a nossa diretoria, aqui representada pela Alcina, pela Marie, Paulo e Alberto, que não estão aqui, e pelos amigos. E para a gente começar, eu convido o Dr. Ricardo Caponeiro para subir aqui. Dr. Ricardo Caponeiro, oncologista, clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mestre em Oncologia Molecular, coordenador do Comitê do Cuidados Paliativos da SBOC, presidente do Conselho Técnico Científico da FEMAMA e co-investigador de estudos clínicos e parceiros do Instituto Cura. Pode ficar. Convido o Dr. Cláudio Osvan Martins Alves de Souza, coordenador de pesquisa clínica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e parceiro do Instituto Projeto Cura. Todo mundo aqui é parceiro do Cura, tá? Convido a doutora Heloísa Rezende, médica oncologista do Hospital Inja, no Rio de Janeiro, Volta Redonda, pesquisadora do Centro de Pesquisa Jardim Amália, também no Rio, e presidente do Comitê Científico do Instituto Projeto Cura. E convido Ana Cristina Grisano, nossa querida garota propaganda, paciente de pesquisa clínica. E antes da gente escutar esse timaço, eu gostaria que colocasse o próximo slide do Cura. Então, som. Som. O vídeo conta uma historinha, né, da importância da pesquisa. Será que nós estamos com problema no som? Espera um pouquinho. Se precisar, eu estou com o USB aqui, se vocês quiserem, para pôr. A cura para a saudade é o encontro. A cura para a idade é o amor. A cura para o silêncio é a música. A cura para a solidão é a amizade. A cura para a fome é o alimento. A cura para lágrimas é o sorriso. A cura para a queda é o aprendizado. A cura para o problema é a solução.
A cura para o câncer é a pesquisa. Todos os anos, mais de 8 milhões de pessoas perdem a vida por conta do câncer. São pais, mães, filhos, tios, irmãos, avós e amigos. Ajude o Projeto Cura a realizar pesquisas sobre o câncer, porque para um resultado efetivo global, a pesquisa precisa ser mundial. Salve vidas. Ajude. E foi a partir do entendimento, né, dessa mensagem que eu, então, decidi fundar o Cura no Brasil para atender as necessidades da América Latina, né? Como o Brasil é o maior país da América Latina, então a nossa experiência, a nossa iniciativa inicia no Brasil. Opa, volta. Então, só para vocês entenderem, quem é o Instituto Projeto Cura, né? É a única instituição na América Latina sem fins lucrativos, cujos objetivos são conscientizar a população brasileira, que nós estamos fazendo aqui hoje, né, sobre a importância da pesquisa. E a gente faz isso através de várias ações, fóruns, workshops, Cura Talks, Cura Meetings, projetos, eventos. A gente também incentiva profissionais da saúde, pesquisadores, a serem pesquisadores. Não, existe um prêmio, nós tivemos a 5ª edição esse ano, o prêmio Renata Torma Procianoi, que depois a gente pode falar um pouquinho mais dele. E a gente faz diversas ações, tanto científicas quanto sociais, esportivas, na arte, moda, música, para o quê? Arrecadar recursos e financiar estudos. Obviamente, quando eu falo financiar estudos, que eu não estou falando dos estudos da indústria, porque a indústria não precisa do Cura, né? A gente financia os estudos acadêmicos, aquele que o investigador ou que um grupo de médicos percebe que o Brasil tem uma questão e que essa questão não está em outros países, mas para poder pensar num exame, para poder pensar num protocolo novo, para poder pensar numa vacina, enfim. Tudo que existe de tratamento hoje que a gente tem na nossa casa, para qualquer doença, só existe o remédio, ou só tem o tratamento, ou só tem a vacina, porque teve pesquisa antes. E assim é com o câncer também. Tudo que a gente vai precisar, ou tudo que a gente já usa de tratamento, de exame em câncer, é porque houve pesquisas. E como os casos de morte estão aumentando muito nos países em desenvolvimento, que vocês vão ver os dados pelos nossos conferencistas, né? A gente precisa fazer as pesquisas no Brasil, as pesquisas para os brasileiros, com os brasileiros, né? E essas informações vão se somar às informações dos outros países, ou seja, nós vamos contribuir com a cura do câncer a nível global. Mas, começando, a gente precisa fazer a lição de casa, que é entender quem somos. Temos uma cultura, temos um clima, temos uma alimentação e temos uma genética diferente, né? Nós temos uma mistura aí de europeus, africanos, até asiáticos, né? Latino-americanos, ou seja, quem somos? Os latinos que estão morando na América do Norte já saíram daqui. Então, podem ter fatores diferentes quando eles são estudados lá. Então, a pesquisa não é um desafio só para os países já desenvolvidos. A pesquisa, assim como o aquecimento global é um desafio para o mundo inteiro, a pesquisa também é um desafio para o Brasil. Então, eu vou convidar agora o doutor Ricardo Caponeiro, que vai explicar para a gente a história da pesquisa, né? Como que ela existiu e existe nos dias de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos pela presença. Vou manter aqui meu tempo justinho. Então, a pergunta que me fizeram é: a cura do câncer começa na pesquisa, né? Não tenho nenhum conflito de interesse, especialmente para essa aula, a gente não vai discutir nenhum produto. E eu queria lembrar para vocês como é que as coisas acontecem, né? Ou seja, buscar a longevidade, né, sempre uma busca do homem. Desde a Idade Média, que existiu lá os alquimistas, tinham duas coisas: eles queriam o elixir da longa vida, né, e a pedra filosofal para transformar tudo em ouro. Ou seja, todo mundo queria riqueza e viver o máximo possível. E isso foi sempre uma busca por diversos caminhos para chegar a isso, e isso era um laboratório de pesquisa daquela época, né?
Hipócrates, que, para surpresa de vocês, viveu 83 anos. Hoje isso não chama atenção, né? Tem gente aqui que já bateu esse recorde. Mas na época de Hipócrates, a expectativa de vida era 40 anos. Ou seja, ele viveu o dobro da expectativa de vida. E qual era a medicina hipocrática? Não tinha anestesia, não tinha antibiótico, não tinha ultrassom, não tinha quimioterapia. Era basicamente feito com alimentos naturais e com a observação dos pacientes. E a grande função da obra de Hipócrates foi juntar tudo isso em um compêndio, todo o conhecimento da época, e escrever livros sobre a arte de curar feridas, sobre a arte de examinar o paciente. Ou seja, ele foi um compilador do conhecimento que existia até então. E deve ter funcionado, porque ele viveu 83 anos, né? Ele deve ter feito um bom uso desse conhecimento. Essa era uma farmácia até alguns 2, 3 séculos atrás. Isso é chamado de uma apoteca. Em alemão ainda usa esse nome de Apotheke, né? Mas isso eram os remédios que a gente tinha, basicamente extratos de ervas diversos, né, que eram combinados, era uma medicina totalmente naturalista, né, de uma época que não tinha penicilina, não tinha açúcar, não tinha absolutamente nada, e muita gente fez uso disso e alguns ficaram curados com isso, né. Mas você tem uma ideia, só com essa obra de Adversários, em 1543, foi que começou a escrever com detalhe a anatomia humana. Então, tudo que a gente fazia antes, nem se sabia anatomia humana, muito menos da fisiologia, né? Então, hoje começa o conhecimento mais científico, né? Muito recentemente. O Brasil estava sendo descoberto, né, quando começou a falar sobre a anatomia com mais precisão, fora todos os tabus que tinham antes disso, né? E a gente passou muito tempo, inclusive quando eu me formei na faculdade, ouvindo a opinião de catedráticos, né? A medicina da tradição hipocrática era os médicos mais experientes aprendiam na experiência do dia a dia e passavam isso para os seus discípulos, né? Eu lembro quando eu era calouro na faculdade ainda, a gente tinha reunião de departamento, primeiro falavam os médicos mais jovens, os residentes, porque interno não é médico, não dá palpite, não fala nada. Falavam os residentes, depois falavam os assistentes mais jovens, depois falavam os assistentes mais velhos e, por fim, o catedrático decidia e falava o que ia fazer, né? Ou seja, a medicina baseada na prática, muitas universidades também funcionavam assim, né? Então, era a experiência do serviço, a experiência do médico, era o chefe do serviço que era a autoridade que ditava as condutas que tinha que fazer, obviamente com base nas experiências dele, né? Depois da década de 80, isso começou a mudar com a busca da medicina baseada em evidência, ou seja, não mais baseada na opinião do catedrático, da opinião individual, mas numa evidência científica, né? E essa evidência científica, obviamente, tem que ser construída. Então, ó, em 1934, um livro-chave de filosofia da ciência, é esse livro que eu recomendo para quem gosta de pesquisa leia, chamado A Lógica da Pesquisa Científica. Ou seja, a gente está falando aqui de 1900 já, quando estabeleceram normas de fazer uma pesquisa com lógica, uma pesquisa com seriedade, né? E se fizeram conferências de harmonização, para que todos os países do mundo fizessem os mesmos procedimentos e para evitar os excessos do nazismo, da experiência feita em humanos, sem consentimento, sem padronização, sem nada. Então esse foi o documento que ficou famoso, todo mundo usa isso, todos os protocolos hoje vem escrito que segue as recomendações da Conferência Internacional de Harmonização, que é de 1996, né? E aí junto com a Declaração de Helsinki. E aí a gente passou a ter uma lógica da pesquisa que segue vários passos, ou seja, nada cai do céu, né? A gente começa com uma teoria, né, uma teoria experimental, passa por estudos em animais, às vezes estudos in vitro, e aí tem fases do estudo clínico, tem fase 1, fase 2, fase 3, para a gente chegar à aprovação da droga e depois o acompanhamento dessa droga no mercado, que não acaba só com a aprovação da droga. A gente vê drogas que foram suspensas depois por eventos adversos que a gente não sabia que existiam durante a pesquisa. Então tem todo um caminho que demora mais de uma década para ser percorrido. Então os remédios não caem do céu, não é de ontem que a gente começa a usar os remédios que a gente usa na nossa prática do dia a dia. Então tudo isso tem que ser construído, desde a pesquisa do laboratório, desde os estudos iniciais em humanos, até os estudos clínicos randomizados que fazem o grande sucesso, porque são o topo da evidência, né? Então, todas essas fases vão construir a nossa evidência científica, mas elas têm importância diferente. Então, funcionar no ratinho não garante que vai funcionar em humanos, né? Funcionar em humanos não quer dizer que aquilo vai ser o tratamento padrão para a gente. Então, a gente vai ter que, primeiro, provar que funciona, mostrar que é melhor do que a gente já faz hoje, até que isso se torne o tratamento padrão, e, de preferência, em um estudo clínico randomizado, ou mais de um estudo randomizado, ou a combinação deles naquilo que chamamos de uma meta-análise. É isso que vai dar para a gente uma forte evidência. Então, a gente tem vários tratamentos disponíveis hoje, com evidências variadas, mas é considerado o padrão ouro de tratamento aquilo que tem estudo clínico randomizado
publicado, né, que esteja sendo feito. Né? Hoje, a lei da evidência científica se gradua a magnitude do benefício clínico. Isso é usado pela Sociedade Europeia de Oncologia, que não basta funcionar. Eu posso mostrar que funciona, mas o benefício é 2%. Pode dizer que isso não vale a pena. Né? Então, além de mostrar que funciona, tem que mostrar que isso compensa, que isso é benéfico para os pacientes. Então, se estabeleceu essa escala para tratamento de intenção curativa e tratamentos não de intenção curativa, que se dá uma magnitude de benefício para aquilo que a gente está fazendo. Quanto maior o benefício, maior a magnitude. Isso já é ponderado com os efeitos colaterais e, eventualmente, com o custo do tratamento. Né? Mas o que a gente vê ainda surgindo no dia a dia é o efeito Dunning-Kruger. A gente viu isso muitas vezes, a gente ainda vê isso nos dias de hoje, que as pessoas acham do nada que acharam a cura do câncer. Né? Ou a cura de qualquer doença, a cura do Covid. Né? Então vem um boom e todo mundo é especialista naquilo. Né? Você vê a opinião na mídia, todo mundo dá entrevista, todo mundo falando que o tratamento teórico é fantástico, só que aí ele começa a não funcionar. Né? Começa a não funcionar, fala assim, bom, tem alguma coisa a mais aqui. Aí a pessoa passa por um descrédito, daí tem uma pesquisa séria, e a pesquisa séria vai dizer se isso é verdadeiro ou não. Né? Vocês vão lembrar disso, fosfetanolamina, né? Um escândalo, né? O Brasil passou vergonha, porque foi parar em fóruns internacionais, a gente encontrava um pesquisador do Congresso, falava, vocês descobriram a cura do câncer, ela tratava de fosfetanolamina, né? Só que não era nem um médico, era um clínico, era um químico, fazendo pesquisas sem protocolo, sem autorização, sem nada, né? Pesquisas antiéticas. Né? Felizmente, para a sorte dele, ele morreu, porque ele estava sendo processado por exercício ilegal da medicina, por fraude em pesquisa clínica. Né? Mas, assim, chegou a tal ponto que os órgãos governamentais de Brasília obrigaram a Faculdade de São Carlos a produzir o remédio para os pacientes, sem nenhuma evidência científica. Né? Uma vez uma paciente que eu receitasse, eu falei para ela, fala qual é a dose. Fala, o senhor que deve saber, o senhor que é BF, não tem nem bula do produto. Né? Ninguém sabia qual era a dose. Né? Mas era o remédio para a cura do câncer. Né? Aí foi tão famoso, né, que o governo falou, então vamos fazer um estudo sério. O ICESP fez o estudo. Né? E a fosfalina falhou em todos os testes. Patrocinado pelo governo, nenhum paciente se beneficiou. O ICESP testou em 20 pacientes, os 20 pioraram, eles interromperam o estudo, mostrando que não funciona. Não adianta você achar que na sua opinião funciona. E todo mundo tem um relato de 10 pacientes que ficaram curados. Né? Que você não sabe se tem diagnóstico, o diagnóstico não foi confirmado, e ninguém fala quantos tratou. Né? A gente sabe que hoje tem gente que sara com placebo. Né? Mas eles não falam quantos trataram para ter aqueles resultados. Só mostram os casos que deram certo, os casos que deram errado. E a pessoa que tomou e se deu mal, ela não quer se expor que ela é tola. Né? Então, você fica quietinha e não fala que não funcionou. Mas no estudo clínico sério, foi totalmente negativo e foi abandonado. E aí passou a moda da fosfalina. Não é mais, vamos esperar para a próxima cura. E a próxima cura é cloroquina. Agora para a Covid, curava todo mundo com cloroquina, nitridazol, né? Então a gente sai de uma onda e entra na outra onda. Então a gente já passou pela fáfia, confei, babosa, cogumelo do sol, vacina japonesa. Né? Se eu ficar fazendo aqui, eu vou ficar o dia inteiro fazendo uma lista de tudo que já foi dito que era a cura do câncer, e não era. Né? É tudo trabalho árduo de pesquisa. Né? E até tem um livro, não precisa ler o livro também não é tão bom assim, mas muito do que a gente vê hoje no dia a dia é bobagem, é pura bobagem, né? É especulação. E a única coisa que funciona na especulação é ensaio clínico, né? Sério. E hoje os estudos clínicos, até para serem éticos, eles são registrados antes para evitar fraudes. Né? Já teve um trabalho com transplante de medula óssea que os pacientes simplesmente não existiam. Né? Os prontuários eram escritos a lápis, os pacientes não existiam fraudes. Então, hoje, para evitar fraudes, as revistas exigem que os protocolos sejam registrados quando você planeja fazer o estudo clínico. Então, a gente tem registro de estudos clínicos hoje, com números impressionantes. Aí tem o dos Estados Unidos, que é o mais famoso, a gente tem no Brasil, o REBEC, e tem um estudo chinês. A China vai ser líder de pesquisa no mundo. Né? Olha só, a gente já tem hoje 34 mil nos Estados Unidos, a China já tem 6.384, e o Brasil está engatinhando, mas, ó, Jorge, tem 2.190 estudos clínicos no Brasil. Né? Então, a gente precisa melhorar muito, a gente está muito longe do que os outros têm, e a China vai passar os Estados Unidos no número de pesquisas em andamento. Né? Dessas pesquisas, o interesse é das causas que mais matam. Então, 24% em câncer, 20% doença cardiovascular, 20% doença neurocentral, ou seja, demência e processos degenerativos. Esse é o cenário que a gente tem na pesquisa. Né? Então, quais são as vantagens para um paciente passar de pesquisa? A gente falou da mesenterose, para um fazer de cobaia, não ser cobaia. Assim, primeiro recebe um alto padrão de cuidado.
Quando a gente faz uma pesquisa randomizada, um grupo vai receber o tratamento que hoje é padrão. Que se fosse o ideal, a gente não estava pesquisando um outro tratamento. Alguém sabe uma pesquisa para tratar apendicite que não seja com cirurgia? Não. A cirurgia cura 99% dos pacientes, nunca ninguém vai fazer uma pesquisa para ser melhor do que 99%, porque a gente nunca vai chegar no 100%. Né? Então, quando a gente faz uma pesquisa, é que a gente está insatisfeito com o que a gente tem. E quando você compara com outros centros no mundo e faz um padrão de tratamento, isso melhora, inclusive, o braço controle. Porque o paciente vai fazer mais exames, muito mais gente vai olhar aqueles exames, então você vai ter segurança dos resultados. Então, mesmo que você caia do braço controle, isso não é ruim, porque isso já se sabe que melhora o padrão de tratamento. Vai dar acesso a novos tratamentos que não estão liberados ainda. Tudo que a gente usa hoje foi experimentar um dia. Né? Hoje, quem usou esse tratamento na fase da pesquisa, usou antes de todo mundo. Aí estava falando aqui da mesa anterior de inibidor de ciclina no SUS. Né? Um dia não tinha inibidor de ciclina, a gente tratava os pacientes só com terapia hormonal. Aí surgiu um tratamento de ciclina, foi feito um estudo clínico, foi randomizado, e quem caiu no inibidor de ciclina teve um ganho de sobrevida de mais de 10 meses e teve a chance de usar antes de todo mundo, antes até do remédio vendendo na farmácia. Não é nem questão de ter dinheiro para comprar. Né? Você vai usar antes de todo mundo. Né? E a gente supera as limitações do acesso padrão, que não é, no meu ver, o objetivo da pesquisa. A pesquisa não é para superar o SUS nas falhas do SUS. A pesquisa é nobre por si só e ela pode ser feita e deve ser feita no país mais rico do mundo, onde não depende nem de SUS. Então, tem pesquisa feita na Suécia, na Dinamarca, em todos os lugares do mundo, porque a finalidade da pesquisa é responder perguntas clínicas objetivas, né? Não tapar buraco do SUS. Né? Então, achar que a pesquisa é a solução para o SUS é um desvio. E eu acho cruel falar para o paciente, olha, se você entrar na pesquisa, você vai ter remédio. Se você ficar no SUS, não vai ter remédio. Né? Isso é antiético e é cruel com o paciente. Então, não é essa a finalidade. A gente sabe que, na prática, acaba sendo isso. Né? Que o paciente que deixa da pesquisa ele consegue exames de qualidade, na data certa, sem precisar depender de agendamento. Então, tem muitas vantagens do paciente da pesquisa clínica. Mas essa não deve ser a finalidade principal. Né? Esse eu peguei por acaso. Né? Ou seja, não precisa nem olhar o nome, nem vou falar do remédio, mas eu peguei por um motivo. Todos os tratamentos que são publicados, todos os remédios, os protocolos que são publicados hoje com seus resultados, têm que declarar de onde veio o financiamento. Né? Não tem problema, você pode financiar quem quiser, né? Mas você tem que só declarar de onde está vindo para ver se não tem conflito de interesse. E esse é um estudo que mudou o tratamento, é um estudo bem recente, mudou o tratamento do câncer de bexiga, né, de forma definitiva, pelo menos até onde a gente sabe, acrescentando imunoterapia nessa doença. Mas olha só, suporte, Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, Instituto Nacional de Saúde, tem um papel da indústria também, que é copatrocinadora do estudo, mas quem patrocinou foi o governo. Né? Quem me fala um estudo clínico brasileiro é patrocinado pelo governo? Só o DCESP para a fosfetanolamina. Né? Porque um estudo clínico patrocinado pelo governo, o governo está cortando as bolsas de mestrado e doutorado. Fazer pesquisa clínica patrocinada pelo governo é utópico no nosso meio. Né? Então, isso é fundamental. Né? E para os médicos, quais as vantagens para o médico fazer? Primeiro, a gente vai ter um alto padrão de cuidado, a gente vai aprender a cuidar bem do paciente, porque quando a gente faz parte do protocolo internacional, os pacientes são randomizados e todo mundo no mundo tem que tratar o paciente do mesmo jeito. Então, participar da pesquisa faz a gente ser um médico melhor, porque a gente fica mais atento aos exames, mais atento às rotinas, mais atento aos efeitos colaterais. Dá para a gente a chance de usar novos tratamentos que nem estão disponíveis ainda. Então, você vai ter experiência com coisa que ninguém sabe usar, você já vai saber usar. Supera as limitações do acesso padrão, né? Para aqueles pacientes que não têm mais o que fazer, você vai ter opções para eles, e te dá reconhecimento científico internacional. Hoje o Brasil é reconhecido internacionalmente e a gente é recrutador top, né? O primeiro recrutador em vários estudos clínicos, os brasileiros dão na lista dos médicos que mais incluíram médicos em pesquisa. E aí você vai apresentar o trabalho em congresso, você vai publicar o trabalho com o seu nomezinho na revista, tem trabalho publicado da New England, com pesquisadores brasileiros hoje. Então, dá reconhecimento internacional e mostra que a gente pode vencer uma barreira que a gente também tinha no passado, que olhavam para a gente como se a gente não fizesse nada direito. Não, nem faz no Brasil, que lá eles não fazem nada direito. Né? A gente tinha dificuldades regulatórias, dificuldades na prática do dia. Hoje, não. Hoje, o Brasil é procurado que a gente consegue ter muitos pacientes, fazer pesquisas de extrema qualidade, tanto quanto os países do mundo. Né? E vai ser cada vez mais assim. A gente tem hoje já 600 mil pessoas com câncer por ano. É a estimativa do próprio governo brasileiro. E todo mês tem uma revista na banca. Toda revista sabe que pelo menos uma vez por mês tem que ter câncer na capa. Né? Ou seja, e já acharam a cura do câncer várias vezes. Várias vezes eles acham a cura do câncer e está na mídia isso. Né?
Mas, infelizmente, grande parte disso vem aquelas pílulas milagrosas que a gente é iludido achando que é a solução e não é, né? Então, conclusão, estamos aumentando a sobrevida, isso é fato. As pessoas hoje vivem mais tempo. Eu não sei se a cura é possível, né? Pelo menos não na doença metastática. Na doença inicial, sim. Para grande parte dos pacientes, a cura não é possível. A gente cura algumas doenças, mas muitos pacientes ainda morrem por causa do câncer. Mas se tem um caminho, é respondendo perguntas relevantes. Ou seja, não é só do achômetro. Eu tenho que fazer uma pergunta clínica e responder de forma adequada essa pergunta. Aí a gente precisa de pesquisa de qualidade. E pesquisa de qualidade tem que ser adequadamente financiada, né? Ninguém faz pesquisa por hobby, né? Isso é uma profissão, uma coisa séria, fazer pesquisa e tem que ter financiamento e que não vem do governo. E por isso a gente precisa do apoio do Instituto Cura, que é patrocinar aqueles estudos que interessam para a gente, que não sejam de interesse da indústria, né? Que são interesses dos nossos pacientes. E para isso financiamento, e por isso a gente conta com o Instituto Cura. E aí a gente vai falar do Neo Samba, que é um desses projetos que o Cura está apoiando, que vai responder perguntas próprias para a nossa população. Muito obrigado. E dando seguimento, estamos correndo sempre o tempo, doutor Cláudio Osvan, que vai falar da importância da regulamentação, ou seja, tudo isso que o doutor Ricardo nos explicou, né, que a gente segue regras internacionais, o Brasil também tem regras nacionais. Aqui também tem representantes da CONEP, que é um outro setor que também faz a parte da regulação de ética e pesquisa com o paciente, para vocês entenderem, né, como a ideia é que todo mundo aqui fique na mesma página, é que o médico não faz o que ele quer, ele tem que seguir regras, né, e regras que possam colocar o Brasil avante. Então, doutor Cardiosvan, por favor. Okay, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite, né? É sempre uma honra participar de um projeto tão fundamental. O doutor Ricardo me ajudou bastante, aí, ele adiantou uma série de tópicos e explicou, né, super bem aí os aspectos da importância da pesquisa clínica, enfim. E aí eu vou fazer um recorte aqui do ponto de vista regulatório. E vou trazer alguns números, enfim, eu acho que os números falam por si só. E para aqueles, eu sei que a audiência é bastante heterogênea, enfim, e para aqueles que já cansaram de ver esses números, eu já adianto as minhas desculpas, mas eu acho que é importante a gente, né, trazer. Para onde que eu aponto isso? Ok. Bom, então, como já foi dito, né, todos os estudos clínicos, e eu sempre preciso fazer aqui uma distinção, que as pesquisas clínicas elas podem ter, não é, a finalidade de registro, ou seja, de subsidiar um registro na Anvisa, ou elas podem ser acadêmicas, não é, ou elas podem ter outras finalidades, né, não menos importantes, muito pelo contrário, né, o estudo que será discutido mais adiante, a iniciativa do Projeto Cura, outras iniciativas têm essa finalidade que também é fundamental, não é? Que não tem só o objetivo de registrar, mas mudar protocolos, melhorar protocolos. Eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente na área de câncer, onde tem, não é, um leque de opções. Então, quanto mais informações, mais estudos tiverem que subsidiem essas combinações da melhor forma, melhor, né? Então, feita essa distinção, como o doutor Ricardo também já apontou, as pesquisas clínicas têm obrigatoriamente que observar, atender, cumprir com as diretrizes de boas práticas clínicas, não é? Então, a Anvisa, ela cuida disso, não só avaliando os protocolos clínicos que são submetidos, mas também nas inspeções em loco, não é? Acompanhando a condução do estudo clínico. E a parte ética também está no pacote de boas práticas clínicas, não é? No caso das pesquisas para fins de registro e para todas, né, as pesquisas que com seres humanos, obviamente a parte ética é avaliada pela CONEP, né, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Bom, eu falei já das inspeções de boas práticas clínicas, não é? Nós retomamos, até certo tempo a gente ainda estamos com uma dificuldade bastante
grave, né, de déficit de servidores, né, de técnicos, enfim, e por isso nós fomos obrigados a, né, reorganizar aí as nossas atividades e ver o que era prioridade, enfim. E a conclusão, obviamente, que nós chegamos é que tudo é prioridade, né? Mas nós tivemos que nos esforçarmos aí para segurar e equilibrar todos os pratos, né? Então, além da anuência, ainda que a nossa equipe seja muito pequena, nós já retomamos as inspeções em boas práticas clínicas, né? E aí, obviamente, tem um guia, né, o Guia Internacional, o Dr. Ricardo também mostrou num dos seus slides, né, o ICH, que é um Conselho Internacional de Harmonização, né, de diretrizes e procedimentos na área de medicamentos, né, do qual a Anvisa é membro gestor, né, já faz bastante tempo. Então, isso é muito importante, nós somos signatários desse conselho e, portanto, nós temos que seguir, assim como as maiores agências, as maiores autoridades, as mais reconhecidas do mundo. Daqui a pouco eu mostro elas. Bom, ao final de uma inspeção em boas práticas clínicas, obviamente, caso se identifique o descumprimento de alguma das diretrizes ou dos princípios, tem algumas consequências, né? Obviamente, chegando a cancelar o estudo, a suspender o estudo, enfim, né? Então, são ações que dependem, obviamente, da gravidade, digamos, da violação ou do descumprimento, né? Bom, a parte ética, como eu comentei, né, é a parte da CONEP, né, a 466, que dita as regras, né, sobre os aspectos éticos. Então, além da anuência regulatória, obrigatoriamente, para qualquer pesquisa em seres humanos, tem que ter autorização da CONEP, né? E aí eu trouxe só um recorte aqui, que está em discussão no projeto de lei, está no Congresso Nacional, o projeto 7082, que é de 2017, enfim, que está fazendo, né, justamente, está propondo algumas alterações nesses critérios aqui, e aí eu destaco principalmente esse, que é o que diz que o participante de pesquisa tem direito a continuar recebendo o medicamento que ele recebeu ao longo da pesquisa clínica, mesmo depois de terminada, né, encerrada a pesquisa, desde que ele esteja se beneficiando do medicamento, do tratamento. Bom, o Dr. Ricardo também já trouxe um slide, né, com essas diferenciações, essas distinções, essas etapas, que cada vez menos, né, estão na prática. Na verdade, elas já não estão mais acontecendo dessa maneira assim tão quadradinha, né? Fase 1, 2 e 3, né? Então, hoje está mais para fins didáticos do que propriamente, né, na prática. Mas aqui eu gostaria só de destacar em que momento que a Anvisa, né, tem a atuação da Anvisa no desenvolvimento clínico, né? Então, a parte não clínica, a Anvisa não atua, não há necessidade de anuência da Anvisa. A partir da fase 1 é que aí tem sim a obrigatoriedade de autorização da Anvisa, não é? A fase 1, 2, 3 e a 4 também. E depois na aprovação regulatória, que é propriamente o registro, e depois no monitoramento, né, que é a famosa farmacovigilância. Bom, e aqui eu começo, então, alguns números, só para vocês terem uma ideia. Se vocês abrirem aquele Clinical Trials, né, que o Dr. Ricardo mostrou, que é uma das bases, né, de registro de estudos clínicos no mundo inteiro, né? A Clinical Trials é talvez a mais famosa, mas tem ELDRA-CT, que é na Europa, enfim, mas eu acho que Clinical Trials tem um número um pouco maior. Aí vocês vão encontrar lá um número enorme, né? No mapa do Brasil, tinham 2.195 estudos, enfim, né? Quando vocês compararem com esses números aqui, vocês falam, alguma coisa está errada. Mas aí eu volto ao que eu iniciei dizendo, que a Anvisa atua somente naquelas pesquisas que têm a finalidade de registro. Então,
as outras, né, as acadêmicas, as pesquisas acadêmicas, enfim, elas estão cadastradas lá, estão registradas, né, mas não tem a anuência, não há necessidade de anuência da Anvisa, por isso esses números podem chamar um pouco a atenção de vocês. Então, eu fiz um recorte aí, né, trazendo aí esses últimos 5 anos, de 19 a 23, e por aí, então, dá para vocês perceberem qual que é o nível, né, o quantitativo, né, como é que nós estamos de pesquisa no Brasil, né, e fica muito claro, né, que nós estamos muito aquém da capacidade que o Brasil tem, né, do sistema de saúde que o Brasil tem, do potencial, né, dos investigadores, né, como o doutor destacou, né, o Brasil é reconhecidamente, né, um país onde se tem investigadores de altíssima qualidade, com alto recrutamento, então alguma coisa está faltando para que a gente se torne aí, né, alcance uma melhor posição, né, nos estudos, na realização de pesquisas clínicas, né? Então aí veja que não mudou muito, né? Desde 2019, esse laranjinha é o que entrou de pesquisa clínica para a Anvisa avaliar, né? 263 em 2019, aqui em 2022 308, ou seja, uma diferença pequena. Lembrando sempre que 2020, 2021 foi o período da pandemia onde houve uma enxurrada de estudos para a Covid-19, né? Incluindo os de cloroquina. Bom, e aqui, para mostrar também que há ainda um espaço gigantesco, né, para investimento em pesquisa clínica no Brasil, né, especialmente com investimento nacional, né, com verdade, né, eu acho que, assim, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, é muito comum, até as agências, o próprio governo financiarem inúmeras pesquisas clínicas, né, o que não acontece aqui, né, então... mas mesmo o nosso parque industrial, as nossas indústrias nacionais, né, ainda têm dificuldade, né, de pesquisar, de desenvolver o que nós chamamos de inovações radicais, né, de novas moléculas, novas indicações terapêuticas, enfim. Então, aqui é só para mostrar também que há uma distribuição bastante clara a favor dos estudos de fase 3 no Brasil, não é? Esse é um perfil que aqui também é um recorte dos últimos 5 anos, veja que não mudou muito, né? Os estudos iniciais, aqueles estudos de fase 1 ou estudos não clínicos também, eles têm uma frequência muito baixa no Brasil, né? Então, normalmente, esses estudos são realizados nos países de origem das Big Pharmas, né? Dos grandes patrocinadores. Então, aqui nós realmente ainda, não ainda precisamos avançar, não é, para essas fases mais iniciais. Isso, com certeza, não agrega muito para o conhecimento, para a preparação, para o aperfeiçoamento, para o desenvolvimento da pesquisa no país, não é? Já estou aqui me dirigindo já para os últimos, Fernanda. E aqui também uma distribuição em relação aos centros. Eu acho que eles trocaram a minha apresentação. Aqui, na verdade, é um recorte aqui, um gráfico de 2022, mostrando em 302 estudos, que foram os estudos avaliados em 2022, né, a distribuição em relação a áreas terapêuticas, né? Observem aí que câncer, não é, está em primeiríssimo lugar aí, não, maior frequência de estudos para câncer, né? 112 de 300, ou seja, 30%, e aí seguido da Covid, obviamente, né, porque por conta foi justamente nesse período, né? E vem as demais. E aí, fazendo uma estratificação dentro da oncologia, então, 27 daqueles 302, daqueles 112, né, para câncer, 27 foi para câncer de pulmão, foram para câncer de pulmão, seguido de mama, mieloma e assim por diante.
E aqui uma distribuição, agora sim, esses dados são já de 2023 e são 176 estudos. Observem que há ainda uma concentração muito grande. Aqui é o número de centro por região, né? Por exemplo, né, o laranjinha na região norte, nordeste o azul e o laranja é centro-oeste, o roxo sudeste e o verde sul. Como que funciona isso? Quando um patrocinador submete uma pesquisa para avaliação da Anvisa, ele apresenta uma lista de centros potenciais, né, planejados que poderão executar o estudo, né? Então, não necessariamente aqueles centros executarão, né, por diversas razões, e outra, eles podem mudar também, né, ao longo do estudo, né, a depender do desempenho do centro, enfim, e por outras razões também. Então, esse número aqui é o número de vezes que o centro foi citado nesses formulários, nessa lista, né? Então, observem que aí, bem na frente, o Sudeste está com 158, de 176 estudos, 158 centros no Sudeste, né? O que é ótimo e a gente torce que aumente cada vez mais, mas aqui é só para mostrar que há ainda um espaço bastante grande, né? Uma oportunidade muito grande de redistribuição, não é, de estudos, não é, aproveitando e desenvolvendo outros centros no Brasil, até porque, não é, exatamente por conta dessa miscigenação, essa mistura que nós temos, a Fernanda falou inicialmente, não é, seria muito importante, até sob esse ponto de vista, não é, que outros estados, outras regiões também pudessem contribuir, não é, com seus investigadores, os centros, para a gente ter um real retrato do Brasil, né, inclusive em relação a essa diferença genética, né? Bom, aqui eu sempre termino falando, né, que há alguns programas, são 2 programas basicamente, através dos quais as pessoas também podem acessar tratamentos, não é? É uma maneira de acessar, que são o programa de uso compassivo e o programa de acesso expandido. É um programa que o médico, né, assistente, que acompanha o paciente, entra em contato com uma empresa. No caso do uso compassivo, o medicamento pode ser um medicamento que não tenha registro, enfim, ainda está em estudo bem inicial. Por isso esse nome, né, de compassivo, ou de compaixão, ou compassionato, é que não tem mais alternativa para o paciente, utilizou tudo que tinha e, de repente, surge, não é, uma luz, uma esperança, uma sinalização de que algum medicamento que ainda esteja em estudo possa ajudar, né, fornecer algum benefício de algum modo. Então, a empresa, o médico, pode solicitar essa doação para a empresa, e o acesso expandido é muito parecido com o uso compassivo. A diferença é que no acesso expandido é para um grupo de pessoas. O uso compassivo é para um paciente, uma situação particular, né? O acesso expandido é para um grupo de pessoas, e aí, sendo um grupo, já se exige que os estudos estejam um pouco mais avançados, né, em fase 3. Bom, para terminar, é o último mesmo, só para trazer para vocês que nós temos na página, no portal da Anvisa, uma página de consultas, né? Esse endereço, qualquer pessoa pode entrar. Aqui você tem um número de informações bastante razoável, né? Número de investigador, o centro que está conduzindo o estudo, os estudos que estão sendo conduzidos, os autorizados, os cancelados, enfim. Você pode procurar aqui por vários critérios, né? Pelo nome da doença, enfim, o nome do investigador. Então, há opção aqui para qualquer palavra-chave que vocês podem entrar, né, e saber um pouco mais e até, né, obviamente, se candidatar, entrar em contato e participar do estudo, se for o caso. Muito obrigado a todos, eu permaneço ali à disposição. Seria importante que quem tiver dúvida pode ir mandando para a gente, tem um QR Code que o Congresso nos possibilita, que venha para cá, para a gente poder ir lendo as perguntas, para a gente ir esclarecendo. E agora é um grande momento, né? Porque algumas pessoas falam, Fernanda, eu quero ajudar, quero ser voluntário, vocês vão no hospital.
E a gente fala, eu falo, né? Não, a gente posso até ir no hospital também, visitar alguém, acompanhar algum paciente, mas o que o cura faz, né? Então, o cura faz muita coisa. Uma delas é ir a Brasília, tentar conversar, né, com parlamentares para aumentar os recursos para a área da saúde. Né? A Anvisa precisa de mais profissionais para em tempos mais ágeis, analisar mais os protocolos. Porque nem toda pesquisa depende de laboratório, porque nem toda pesquisa é para desenvolvimento de drogas. Às vezes é para mudar um protocolo. Ou seja, o que é um protocolo? Quando você tem uma doença, você toma tal remédio e depois toma tal remédio. Então, no câncer também tem isso. Primeiro faz a quimio vermelha, depois a quimio branca, por exemplo. Né? E o cura, através da sua presidente, Fernanda, um dia, numa reunião de médicos, né, eu escutando eles falando sobre tal pesquisa, porque os médicos nos procuram para falar, Fernanda, tem um estudo importante, um estudo que vai ser bom para o Brasil. E aí eu falo, bom, e como é que nós vamos conseguir o recurso para esse estudo? Né? São muitas coisas, é o recurso para o centro, às vezes é o recurso porque o centro lá no Acre existe, mas ele não tem a centrífuga, então a gente precisa comprar a centrífuga, ou seja, a gente precisa de recursos para equipar, para instrumentalizar, para muitas coisas. E num congresso científico, eu escutei uma conversa de médicos do Grupo Brasileiro de Câncer de Mama, falando que tem um estudo, que é o estudo NELSAMBA, que é a doutora Heloísa que vai nos apresentar, onde o médico já tinha feito a fase 1, fase 2 do estudo, e que mostrava que a fase 3 era muito importante, que é a fase comprovatória, que mudando a sequência do tratamento, eu estou dando um exemplo, né? O primeiro exemplo, a droga A, depois a droga B, mudando a sequência, primeiro a B e depois a chance de melhoria, de cura, era muito maior. Mas não tinha recurso, o estudo era em torno de 2 milhões. E aí, fuçando, eu descobri uma lei, né, um programa, que é o PRONON, que é um programa do Ministério da Saúde, mas eu precisava de alguém que entendesse para submeter o projeto. Né, tem que entender ali, propor, tal, não sei o quê. A gente precisa ter estrutura, contador, o marketing, enfim, tudo. Então, tive que contratar uma pessoa para submeter o projeto, tivemos que acompanhar as diligências com o PRONON, e depois fomos bater na porta das empresas que fazem a doação via imposto de renda. Né? E felizmente, conseguimos a aprovação dessa pesquisa, conseguimos os recursos, que hoje a doutora Heloísa vai nos explicar, para vocês terem uma ideia de uma das ações do Cura. Então, doutora Heloísa, por favor, explica aqui para o nosso auditório o que é a pesquisa NELSAMBA, e a doutora Heloísa é uma das pesquisadoras, porque ela faz parte do estudo NELSAMBA também. Boa tarde, pessoal. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos, né? A gente ficou com medinho assim que vocês não viessem, então estou me sentindo realmente top aqui na presença de todos vocês. Muito obrigada. E falar do NELSAMBA, acho que eu vou ter que falar outra coisa, porque a Fernanda já falou tudo. Então vamos ver como é que eu me saio nisso aí, tá, gente? Então vamos lá. Eu mais ou menos imaginava que a Fernanda faria isso, então eu falei, vou introduzir o NELSAMBA, né? Contextualizando para o pessoal um pouquinho, porque essa história de quando a gente pensa em pesquisa, como o doutor Ricardo, o doutor Claudio Osvan mencionaram, a gente sempre pensa em algum estudo que quer ou que tem como único objetivo aprovar uma nova droga e que normalmente existe o papel ou a intenção da indústria farmacêutica. E é um pouco isso, mas a gente também precisa entender que hoje, ou pelo menos é o que eu penso, a humanidade é absolutamente dependente da pesquisa, dependente das pesquisas de uma maneira geral. Por quê? Porque a cura do câncer e outras doenças, ela não só começa, mas ela começa e passa efetivamente pelas pesquisas. Um exemplo, então, disso, no câncer, é que nas últimas 4 décadas a gente acumula uma redução do risco de morrer, em termos relativos, da ordem de 30%. Isso não aconteceu encontrando de forma milagrosa uma pílula. Isso aconteceu às custas de muito trabalho, de muita seriedade, de muito voluntariado, de muitas pessoas, né, em todas as pontas, que se doaram de muitas maneiras para a gente chegar a essa conclusão.
E aí eu queria aproveitar a oportunidade para falar de tipos de estudo em geral, mas chamando a atenção de vocês para uma coisa muito interessante, que são os estudos acadêmicos e epidemiológicos. Então, eu gosto muito de contar essa história, que é o estudo Amazona. O estudo Amazona foi o primeiro estudo em oncologia que a gente tem notícia que foi financiado pelo PRONON, porque o PRONON foi aprovado em 2014 e o Amazona começa em 2015. E isso se dá através de uma união de esforços do Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama, que mais tarde é englobado pelo LACOG, que é o Grupo Latino-Americano de Pesquisas em Oncologia, que tem feito um verdadeiro trabalho de fomento à pesquisa clínica para que esses números que o Dr. Cláudio Osvan mostrou, para que eles melhorem, para que eles se transformem, e que 80% das pesquisas não estejam concentradas em São Paulo ou na região sudeste. Então, LACOG, Cura, GBCAM vem trabalhando muito nisso. E vejam vocês o que aconteceu com o estudo Amazona, um estudo prospectivo que acompanhou pacientes que receberam diagnóstico de câncer de mama. Esse segmento foi por 5 anos. E, dentre muitas outras coisas úteis, esse estudo demonstrou que um percentual super importante, mais ou menos 35% das pacientes brasileiras, recebe o diagnóstico de câncer de mama com menos de 40 anos. E isso faz a gente revisitar uma recomendação de que a gente deve fazer a mamografia de rastreamento a partir dos 50. Então, vejam vocês a história da pesquisa. Como é que nós vamos ficar importando dados europeus, americanos, e não vamos criar nossa própria cultura, nosso próprio conhecimento, ou seja, o nosso próprio respeito à genética, à biologia da nossa população. Então, isso é uma demonstração de um estudo acadêmico, epidemiológico, que não envolve a indústria e que presta uma enorme contribuição para a paciente brasileira. E aí vamos falar do clássico, vocês veem à direita de vocês no outro slide, aí sim um estudo com a intenção de aprovar uma nova droga. Esse slide é especificamente relacionado ao câncer de mama triplo negativo, em que as pacientes são randomizadas para receber o padrão. Então, o padrão à esquerda é quimioterapia. Esse é o padrão até o momento. Mas, como o Dr. Ricardo falou, se o padrão fosse o estado da arte, nós não precisaríamos pesquisar mais. Mas o padrão, nesse cenário, deixa muito a desejar. A taxa de mortalidade é muito alta nesse grupo de pacientes. Então, nós procuramos algo melhor e aí entra a imunoterapia. E aí as pacientes são randomizadas, um grupo quimioterapia e o outro grupo quimioterapia mais a nova medicação, que é a imunoterapia. Mas para efeitos de controle do estudo e de cegamento, ou seja, para que o paciente não fique sabendo, porque isso iria interferir nos resultados, em que braço ele está, a gente lança a mão, nesse caso, do placebo. Então, o que é esse placebo? Ele está entrando como algo extra, como um plus, mas que necessariamente o paciente está recebendo todo aquele arsenal disponível de terapia aprovado pelas agências regulatórias até aquele momento. Então, precisa tomar cuidado com essa palavra placebo. Como é que é o uso da placebo? Olha um exemplo de como o placebo precisa acontecer e ele é extremamente benéfico, porque ele impede a gente de cometer vieses de julgamento. Todos acreditando que a paciente está recebendo exatamente a mesma coisa, a gente tem muito mais condição de avaliar os números estatísticos com mais pureza, né? Bom, então, seguindo, a gente também queria trazer para vocês um exemplo de como a gente se pergunta algumas vezes essa história do mais. Acabei de mostrar um estudo em que a gente pesquisou o mais. Será que acrescentar imunoterapia é ok? Então, naquele caso, foi ok, o estudo já está apresentado. Mas nem sempre mais é melhor. E aí eu trago um exemplo em que a gente tentou acrescentar uma outra droga no tratamento de câncer de reto, ao padrão, lá em cima, na primeira linha, e isso foi negativo, isso não trouxe resultado. Aumentou muito a taxa de mortalidade, então, nem sempre a gente deve acrescentar alguma coisa. E aqui representado, então, um outro exemplo, usando a mesma figura, em que a gente tenta estudar... mentira, acho que eu passei um slide antes da hora aqui, pessoal. Aqui demonstrando, então, o mesmo exemplo, mas em relação ao câncer de reto, mas aqui eu já faço outra pergunta. Será que eu posso confiar naquela sequência de tratamento que eu tenho? Ou seja, a gente aprende uma sequência. Primeiro eu faço o remédio A, depois o B. Mas os conhecimentos naquela doença vão aumentando. E aí, necessariamente, eu preciso, às vezes, revisitar aquela maneira que eu vinha fazendo. E aí, um exemplo.
no paciente com câncer de reto, será que eu devo operar primeiro ou fazer radioterapia primeiro? E aí uma pergunta que a gente fez e conseguimos entender, nesse caso, pessoal, que a gente não tinha benefício nenhum invertendo essa sequência. E aí eu chego no Neo-Samba. O Neo-Samba é isso. A gente faz a quimioterapia vermelha desde o início da indicação, da utilização da quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia que é feita em pacientes já com tumor localmente avançado, em que não é ideal fazer a cirurgia como primeiro tratamento, mas em algum momento a literatura começa a demonstrar, de estudos observacionais que não foram desenhados para isso, de que inverter essa sequência poderia ser benéfico. E aí surge uma grande oportunidade de um grande estudo para responder uma pergunta que interessa diretamente à população brasileira. Por que interessa mais às brasileiras do que a outras? Porque, infelizmente, no Brasil, nós temos um percentual de diagnóstico de câncer de mama na fase avançada, ou seja, estadio 3, que é muito superior ao dos países de DH muito alto. Então, a gente fala, de acordo com o estudo Amazônia, aquele que eu mostrei lá no início, que nós temos em torno de 27% das pacientes brasileiras diagnosticadas já com doença localmente avançada. Para vocês terem ideia, esse dado na Europa é 5%. Então, a gente precisa voltar os olhos, muita atenção nesse momento do tratamento. E aí surge a grande pergunta, né? Será que simplesmente inverter a ordem desse tratamento, baseado já em observações iniciais, pode conferir alguma melhoria para essas pacientes? Pode conferir redução no risco de morrer? E nasce esse racional, nasce esse estudo, e o Dr. José Bines consegue, então, com um esforço pessoal, né, muito grande, um esforço hercúleo, e um dado que pouca gente sabe, que nessa fase 2 do estudo Neo-Samba, os medicamentos foram doados pela indústria, naquela época, e ele consegue, então, submeter 120 pacientes nesse momento, nesse fase 2. E aí 60 dessas pacientes começam com tratamento na sequência padrão, que é a quimioterapia vermelha primeiro, e 60 pacientes começam com a sequência invertida, que é fazer primeiro a quimioterapia branca e depois a quimioterapia vermelha. E aí veio um resultado surpreendente, porque achava que seria bom, mas não tão bom. Então, nesse fase 2, demonstrou uma possibilidade de sobrevida da ordem de 10% maior, ali mais ou menos em torno do 5º ano, que era um dado muito atrativo, um dado muito provocador. Mas, necessariamente, isso precisava ser confirmado. Era um estudo de fase 2. Nós não podemos mudar a conduta, não podemos assumir padrões de tratamento baseado em estudos de fase 2. Ele é um estudo preliminar. Ele necessariamente tem que ir para uma fase mais acurada, para um teste num ambiente mais rigoroso. E é isso que acontece, então. O Dr. José Bines e sua equipe desenham, então, o Neo-Samba, o estudo de fase 3, com a previsão, então, de incluir 500 pacientes, e elas são, então, seriam, então, randomizadas novamente para 2 braços, um braço com a sequência padrão e o outro invertendo a ordem, que é fazer a quimioterapia branca primeiro. Então, pessoal, uma baita pergunta, uma baita necessidade da paciente brasileira, mais da paciente brasileira do que da americana ou da europeia. Mas, vejam vocês, não havia recursos. Então, a gente tinha aquela experiência bem-sucedida lá do Pronom com o estudo Amazônia, mas o valor era muito menor do que iria requerer o Neo-Samba e mais desafiador do que isso. Até então, não havia se conseguido aprovar estudos pelo Pronom que envolvessem tratamento, ou não havia se conseguido aprovar protocolos clínicos que fossem financiados pelo Pronom. E nessa conversa toda, todo mundo discutindo nas reuniões, aquelas reuniões bem animadas, né, em que um acha que o outro está falando uma coisa completamente absurda, e todos ali tentando achar uma saída. E a opinião do LACOG, do GBK, era meio que mais ou menos de desânimo. Acho que não, ok, não tem jeito, o Pronom não é para isso, né, o Samba não é Pronom. Até que a Fernanda começa a se meter em tudo e falou assim, não, gente, espera aí, não custa tentar. Essa história da Fernanda, não, eu já tenho, vamos. E aí, meio que deixaram ela fazer, tá, gente? Então, ela correu atrás disso, foi muito difícil. Vocês vão ver aqui agora, no timeline, como é que foi pesado isso, olha.
Projeto inscrito em 2019, aprovado em 2021. O dinheiro chegou mês passado nos centros, tá? Eu sei porque eu sou recrutadora do estudo. Então, foi um negócio bem difícil. Chegou em abril, o dinheiro chegou em abril, mas nos centros ele só chegou mês passado. Porque existe uma necessidade de uma logística, de planejamento. Outra pergunta que surgiu, vocês vão entender já já. Quando o dinheiro saiu, já tinha recrutado a metade das pacientes, doutor Ricardo. Aí todo mundo se perguntou, ué, gente, mas eu fui bonzinho, eu me voluntariei para fazer de graça. Eu agora vou receber pelo que eu já fiz ou não? Ou só daqui para frente que vai receber? Isso levou reuniões e reuniões e reuniões até que se chegasse a um consenso de que todo mundo receberia por todas as pacientes secretárias, e aí o dinheiro chegou mês passado. Então, isso foi uma batalha intensa, né? Foi... então vamos lá. Esse dinheiro, 2 milhões, ele só dá para pagar, assim, a parte, vamos dizer, do papel do estudo, né? O estudo Neosamba, se fosse pagar tudo, ele custaria 10 milhões, tá, gente? Então, como é que aconteceu? Por que o Neosamba é tão disruptivo? Por que isso abre portas? Por que isso transforma o cenário nacional em oncologia? Essa relação do fomento do governo, do financiamento do governo para o câncer. Porque o governo brasileiro entendeu pela primeira vez que ele poderia adotar um planejamento mais inteligente de financiamento, que era assim, a paciente do SUS já ia fazer o remédio vermelho e o remédio branco. Ela já ia fazer de qualquer maneira. Fazer o branco primeiro ou o vermelho primeiro custa o mesmo preço. Então, o que foi o entendimento que a gente ficava dizendo para o governo que assim era o bom? Essa paciente tem o seu tratamento custeado pelo SUS, normalmente, corriqueiramente, da maneira que ela procura o hospital, mas a parte de análise de dados, a avaliação mais criteriosa, a medida do tumor a cada 3 semanas, isso é custeado pelo governo, pelo PRONON. Então, isso funciona como um incentivo para centros que querem manter ali uma coordenadora a mais, uma farmacêutica a mais. Funciona muito, uma coisa que o doutor Ricardo falou, que é o médico se sentir mais preparado, que é o médico se sentir mais motivado e, com isso, se manter mais qualificado. A paciente ganha muito num estudo assim, em que ela não ganhou remédio nenhum a mais. Mas vejam vocês a revolução que isso traz na cabeça do investigador. Então, foi isso que aconteceu. A gente recebeu, então, uma bolsa de R$ 1.000 por paciente. Quer dizer, isso não paga nem a primeira dose do primeiro ciclo, não é, gente? Então, isso é eu considero isso um avanço enorme do Ministério da Saúde, esse entendimento de uma oportunidade séria e ética de financiar a pesquisa. Bom, então, com isso, a coisa andou. Temos aí formado o nosso comitê científico, mas o cara que pensou em tudo, o responsável por tudo isso, a parte científica é o doutor José Bines, e a parte tornou possível, como seria uma palavra, operacional ou articuladora, foi a Fernanda. E aí, a gente agora tem essa previsão, isso mais ou menos um cronograma, né, em que essas pacientes devem terminar esse recrutamento até abril de 2025, e elas vão ser seguidas por 5 anos, e a gente, então, pretende apresentar já uma análise de resultados preliminar em abril de 2026. Aqui, uma coisa bacana que eu acho, 20 centros incluídos. Imagina quanta pessoa ia tratar no SUS, que ia ter, às vezes, um médico que não estava muito motivado, ou muito se importando com ela, fora o fato dela poder ser beneficiada pela sequência invertida. E aí, aquilo que eu falei, de janeiro de 2021 até 2022, as pessoas que foram de boa vontade ficaram recrutando pacientes, isso aí deu 200 pacientes, ou seja, quase a metade já. O pesquisador brasileiro acreditando, fazendo de forma absolutamente voluntária, né? Bom, mas eu queria que mais vezes isso acontecesse, e a gente no Cura tem uma missão que é mais ou menos de entender o porquê que isso não acontece. Uma das estratégias que nós fizemos foi entrevistar médicos, membros do LACOG, médicos pesquisadores, e por que não fazer mais pesquisa, por que não fazem mais pesquisa, o que acontece com as pesquisas. E a gente chegou a resultados muito ruins, muito preocupantes, muito desagradáveis, que foi... 1/3 desses médicos reconhece que encaminha menos de 1% dos seus pacientes para pesquisa. Muita choradeira se fez, não tem pesquisa, o paciente tem que viajar, eu tenho muita coisa para fazer.
E isso tudo a gente pensou, então, que uma coisa que o Cura pode fazer já imediatamente, para a qual a gente está procurando se mobilizar, é montar uma plataforma unificada, em que o médico acesse a mesma plataforma, o paciente também. Além disso, outro aprendizado que gerou é entrevistar pacientes de pesquisa, para tentar entender melhor esse cenário e ver de que maneira estratégias educativas podem contribuir mais. Muito bem, pessoal. Então, era isso. Obrigada. Então, vocês estão tendo uma ideia, né? Talvez ainda tudo mais difícil de entender, da importância da pesquisa. E o Cura, no meio de tudo isso, tentando entender o médico, tentando entender as necessidades do paciente, o paciente ter acesso a um tratamento inovador, o impacto da ciência brasileira no mundo, né? A gente vai ser, a pesquisa Nelsamba mudará a forma de tratar um tipo de câncer, não só no Brasil, no mundo inteiro, porque essa pesquisa vai ser divulgada no mundo inteiro. E agora, então, a gente vai conversar com a nossa paciente, que vai contar um pouquinho, e também vocês podem ir mandando perguntas. Cris, você está com o microfone aí? Então, eu vou pedir para a Cris que ela se apresente. Alô? Oi. E que daí mesmo, você pode falar, eu vou sentar aqui também. E quero que você me diga, eu vou te perguntar assim, qual foi o dia que você foi diagnosticada com câncer? Ok. Boa tarde. E obrigado, Fernanda, também pela oportunidade. Não só de poder relatar, né, tudo que eu passei, mas de ter a oportunidade também de conhecer as pessoas que estão na linha de frente de pesquisas clínicas. Bem, o meu primeiro câncer foi em 94, foi um câncer de mama. E, à época, eu fiz o esvaziamento axilar e, como não tinha nada comprometido, eu não me submeti nem à químio, nem à rádio, nada. E continuei o acompanhamento, né, da doença. E, quando foi em 2015, eu tive a recidiva na pleura. E, quer dizer, você só descobre porque você fica atenta a qualquer sinal, a tudo, apesar de que eu nunca deixei de fazer o acompanhamento, né? No início você faz a cada 3 meses, depois 6, 1 ano, e você acha que 20 anos depois você fala, estou livre, mas essa história de que com 5 anos você está livre, você está curada, você pode até estar curada, mas paciente oncológico é para a vida inteira. Eu passei a entender isso melhor ainda quando, em 2015, eu tive a doença e comecei primeiro com um tratamento padrão. Mas o meu médico já tinha me avisado que tinha um medicamento que já tinha sido aprovado nos Estados Unidos, acho que na Europa também, mas que ele precisava passar por pesquisa aqui no Brasil para poder ter o registro, ter, né, a aprovação da Anvisa e tudo. Quer dizer, entrei com o remédio da pesquisa quase 2 anos depois. E aí aí quando você escuta, então, principalmente, que o seu câncer é um metastático e que ele não tem cura, é uma coisa muito assustadora, né? Você não imagina, você acha, não, faço o tratamento. Como eu não tinha feito o tratamento para o primeiro, só o acompanhamento depois, quando eu vi esse segundo e eu fui saber que ele não tinha cura, você fala, e agora, né? Mesmo participando de pesquisa, você fala, pesquisa era uma coisa que eu também não tinha acesso, não fazia ideia de como funcionava pesquisa, né? E vi, quer dizer, nessa jornada toda, é claro, eu perdi amigas, perdi conhecidos, com casos que você já não fez quimioterapia, fez tudo, vai ficar livre da doença. Então, e ouvindo os médicos aqui, eu vejo o seguinte, que eu sou a ponta final de tudo isso, né? Uma pessoa que se beneficiou, então, desse tratamento. E eu já estou, então, na pesquisa desde 2017, então, assim, já estou há 6 anos, né? Mais de 6 anos, que foi no início de 2017. Não, sim. Quando assisto. Com certeza, Fernanda, com certeza. Acho que é por isso que existe essa relação tão boa entre a gente, né?
E você fica ouvindo, às vezes, no início da pesquisa, eu queria procurar, falei, mas quanto tempo eu vou sobreviver com essa medicação? Né? Porque já que não tem cura, aí fica aquela sobrevida geral, sobrevida sem, como é que fala? Sem progressão. Então, no início, eu ficava muito louca com isso, comecei a ouvir vários discursos e tudo, e queria entender tudo. Eu falei, não, espera lá, deixa eu acalmar, e, afinal de contas, está dando certo. É claro que a medicação te causa alguns efeitos colaterais, que eu tenho driblado muito bem, e tenho tido uma vida muito tranquila, vamos assim dizer. Né? Claro que eu já perdi a conta de quantas tomografias fiz, de quantos exames de sangue. E outra coisa interessante também, que durante a pesquisa, até não só aquilo eu sabia que ia fazer bem para mim, como na minha família, né? Eu tenho 5 netas, tenho filha, tenho irmã, tenho amigas, e não só nesse grupo restrito, mas é geral, é para todo mundo. Eu fiquei assim, você começa a fazer contas, né, de como você vai seguir em frente com tudo isso. Então eu só peço que tudo isso. Eu vi, por exemplo, o meu medicamento, ele já foi aprovado pela Anvisa, mas ele não tem aprovação ainda para uso no SUS, né? É uma medicação ainda de altíssimo custo, né? E eu ainda continuo recebendo, porque a pesquisa terminou 2 anos e pouco depois, e eu continuo ainda recebendo essa medicação, né? Então, assim, eu sou a prova viva, né, de que já tem 80 meses já de ser livre de progressão, né? Quer dizer, a doença está totalmente controlada, e os efeitos colaterais, que não são nada, porque, afinal de contas, eu falo com o meu médico, eu acho que controlar a minha diabetes é muito mais difícil do que eu controlar o câncer, porque o câncer está totalmente controlado. A diabetes é uma tristeza, né? Então é isso, gente. Eu só tenho que agradecer a Fernanda, que sempre me dá a oportunidade de poder contar isso. Eu digo para ela que eu acho que tem pessoas com histórias assim muito mais, sei lá, né, mais sofridas, vamos dizer, né, Fernanda? Porque sofrer, acho que todo mundo sofre. Acho que quem tem câncer aqui, provavelmente, tem pessoas que já passaram por isso. Quem tem câncer, ou quem já teve, ou quem tem um familiar ou um amigo com câncer aqui na plateia? Interessante. Não é? Então, assim, e você, mesmo assim, você estando rindo, fala, você tem um alto astral. Eu lembro que o meu médico, no primeiro câncer, diz, não, você não precisa de psicólogo, você se dá bem e tal. É claro que o apoio da família, dos amigos, tudo isso acrescenta muito, mas, assim, a gente tem um momento, aquele seu momento, onde o sofrimento é inevitável, né? Mas, eu não sei, a partir de amanhã posso estar já precisando de alguma quimioterapia, algum outro tratamento, não sei. Mas quando você lê, né, essa sobrevida, às vezes te aumenta 10 meses, não sei o quê, eu fico, 10, eu já, né? Se eu poderia ter 3 ou 5 anos, né, eu já tenho 6 anos e alguma coisa, já passei muito. Bem, como eu já disse uma vez para a Fernanda, eu só espero assim, que outras Anas Cristinas tenham a mesma sorte que eu tive. E não só isso, não fique restrito só nessa sorte também, né, de você achar um pesquisador, achar um remédio que calhou muito bem com o seu tratamento, e que isso abra caminho, né, para que passe a fazer parte, então, de tratamento padrão para todo mundo que sofra dos termos do problema que eu tive. Tá bom? Eu acho que você precisa achar agora um tratamento, um protocolo de pesquisa para diabetes. Com certeza. Não, e não se preocupa, assim, é só uma esclarecimento, quando você fala que a sobrevida mediana é 10 meses, isso é a mediana. Não, eu falei Quer dizer geral, que, não. Isso quer dizer que é a mediana. Porque as pessoas falam, que então quer dizer que vai durar 10 meses o efeito. Não. Sim.
Se é a mediana, quer dizer que para metade da população durou menos do que isso, para metade durou mais do que isso, e às vezes muito mais do que isso, né? Então, isso é o que dura na média, um critério estatístico. Então, esses 10 meses é pro forma. E do remédio que você usou, quando ele parar de funcionar, já tem uma outra pesquisa para remédio, para a falha dele. Sim, né? eu espero que sim. E esse é um problema da pesquisa também, que se a gente não faz a pesquisa da primeira linha, a gente não tem como oferecer a pesquisa na segunda linha. E a gente está vivendo isso no Brasil. Aí tem estudos que não vêm para o Brasil, que exigem que o paciente tenha feito o primeiro remédio. E a gente ainda não deu o primeiro remédio. Então, a gente não consegue nem testar o segundo remédio, porque a gente não está dando o primeiro remédio. Então, a gente fica excluído de algumas pesquisas internacionais por não dar o padrão mundial. Né? Ou seja, o SUS não tem hidrodiciclina. Como é que a gente pesquisa a falha do hidrodiciclina? Né? Então, se a gente ficar para trás da pesquisa e não fizer a pesquisa de primeira linha, aí não vai fazer a da segunda linha, não vai fazer a terceira linha. E se a gente não tiver o centro lá no Acre e no Rio Grande do Sul, como é que a gente vai analisar se essa nova molécula, essa nova droga, serve para todo tipo de brasileiro e todo tipo de população do mundo inteiro, né? Ou serve só para aquele, que nem as pesquisas que foram feitas com raças, né? A gente sabe que tem incidências, tipos de cânceres que dão mais em populações negras, pretas ou judias, né? Então, são essas coisas que a gente precisa começar a mapear, que Brasil que a gente quer, né? E que doenças que a gente vai entender. Tem algumas perguntas aqui que eu estou vendo que estão bem direcionadas para a Anvisa, tá? E eu vou passar para a Anvisa uma delas, mas depois eu queria antes só que a Ana respondesse uma pergunta. Quando você foi convidada a participar de pesquisa, te explicaram direitinho os teus direitos? Você leu algum documento de reembolso, alguma coisa assim? Com certeza. O meu médico me explicou tudo. É claro, assim, para a decisão, quando eu fui, o dia que eu fui para assinar o termo de consentimento, eu já tinha uma ideia do que era a pesquisa, e é aquilo que eu falo, se você tem confiança no médico que você está fazendo, na instituição que está levando a cabo a pesquisa e tudo, não tem muito erro, né? Então, mas eu li linha por linha, entendeu? Assinei sem problema. No mesmo dia que eu recebi, eu assinei esse termo. Então, assim, tinha ajuda. Eu lembro que eu recebia, na época, eu recebia, acho que, dinheiro, R$30, ainda recebia cada vez que eu ia, porque eu falei, já pagava o Uber, que eu carregou. Assim, eu não precisava dessa ajuda, mas ainda tinha isso. Mas eu imagino que pessoas com maior dificuldade... Isso é um critério importante, assim, porque, segundo a regulamentação, o paciente não pode ser remunerado para participar da pesquisa. Ele não pode ganhar dinheiro. Né? A gente não está comprando a participação do paciente, mas eu posso ressarcir os gastos que ele tem. Porque ele também não precisa pagar para fazer a pesquisa. Né? Então, a gente ressarce o gasto, então por isso que é R$30 para pagar o Uber só. Mas não é para dar lanchinho, não é para dar brinde, não é para dar presente, não é para dar viagem para o exterior. Né? Ou seja, isso a lei proíbe, não pode ter remuneração. Não era nenhuma pesquisa BET, né? Para você apostar em nada também, né? Mas olha, é incrível, gente. Você sabe que a gente não faz ideia de tudo assim. E o tratamento durante essa pesquisa inteira, né? O acompanhamento que a gente tem, né doutor? Para tudo e qualquer sintoma, para tudo. Quer dizer, como eu disse, eu pedi a conta de quantas tomografias fiz. E o médico não preocupa não só com isso, mas ele preocupa, por exemplo, com a minha diabetes, é claro, ele vigia a minha diabetes e vários outros, né, do mesmo. Eu sou imunossuprimida, então, na época, por exemplo, de pandemia, você ouvia que o imunossuprimido tem que tomar a vacina primeiro, então eu falei, puxa, então, assim, sempre imunossuprimido com a doença. A pesquisa é cheia de detalhes, né? Como falou de ser diabético, o ideal para o mundo da pesquisa é que eu queira loiro de 1,80 m e olho verde, e atlético, né? Ou seja, mas esse não é o mundo real. Então, eu tenho que pegar, quanto mais próximo do real, melhor. Então, eu vou ter que pegar paciente mais idoso, paciente obeso, paciente diabético, hipertenso. Claro, algumas condições que possam expor o risco maior, eu posso excluir. Né? Mas eu não posso excluir a realidade. Né? Então, já tem que fazer o meio termo do que eu vou excluir e o que eu não vou excluir. Não, e é claro que para você ser aceita no estudo também, não é só porque o médico acha, ele acha, é claro, mas você tem que ter... preencher os requisitos. Isso. Você tem que estar dentro dos protocolos.
Querida, super obrigado. Fica todo mundo aqui, ninguém levanta, por favor, ainda. Nós vamos talvez ter uns 2 minutinhos de atraso. Eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Cláudio Osvan e eu prometo que todas as perguntas que estão aqui a gente encaminha para o Dr. Cláudio Osvan ou para o Dr. Ricardo, doutora Heloísa e responde depois através das nossas redes sociais. E uma pergunta que eu vou te fazer aqui foi enviada pela Kelly. Qual a perspectiva da Anvisa para avaliação de estudos iniciais em fase 1 ou primeira vez testados em humanos e como aumentar esse tipo de estudo no Brasil? Você tem 1 minuto, porque eu preciso encerrar Tá daqui certo. a pouco. Bom, primeiro, eu acho que tem a questão regulatória, a questão de prazos, enfim, tem esses fatores, né, que eu apresentei nos slides. Aliás, eu gostaria de aproveitar, antes que eu me esqueça, se forem disponibilizar nos slides, que façam a troca aí, por favor, que eu fiz as correções. Então, eu acho que uma questão é essa, né? Essa mudança do ambiente regulatório é muito importante, não é? Nós já fazemos, nós já avaliamos, né, estudos em fases iniciais, como eu mostrei aí, mas ainda é muito pouco, não é? E estudos de fase 1, normalmente são estudos muito rápidos, não é? São estudos rápidos, relativamente rápidos. Então, assim, não pode haver uma demora muito grande, porque não faz sentido, né? Então, tem essa mudança regulatória do ambiente regulatório que a gente tem que fazer. Talvez tenha que ter uma mudança também, não por parte dos patrocinadores, né, em fazer essa migração, né, de estudos de fases iniciais. Obviamente, eu acho que a gente também tem que ter centros e, enfim, não é, preparados e etc., para poder atender a essa demanda que é um pouco diferente, né, das demais. Eu só vou pedir para explicar bem curto. Acho que isso não depende só da Anvisa, né? Como ele falou muito bem, assim, imagina, vou dizer para vocês entenderem, você faz uma receita nova de bolo, né? Para quem você dá para experimentar? Para sua sogra que mora no Piauí ou você dá para a pessoa de casa para experimentar? Então, assim, quando o laboratório tem uma droga, o laboratório da Suécia tem uma droga, o estudo de fase 1 é 10, 15 pacientes. Para que ele vai para o outro lado do mundo para fazer o estudo que ele consegue no instantinho? Então, a gente precisa ter nossas drogas, nossos laboratórios, nosso parque, e qualificar os nossos centros, porque são estudos que precisam de muito detalhe, porque são poucos pacientes, às vezes inclui dosar o nível sanguíneo da droga no plasma. Então, são estudos de muita minúcia e muita filigrana que a gente não tem. Então, primeiro a gente precisa se capacitar para isso e ainda assim desenvolver as nossas drogas, porque não adianta, a gente está vendo um monte de estudo na China. Por que é que o chinês vai mandar um estudo de fase 1 para vir fazer no Brasil, se ele pode fazer num monte de chinês lá? Né? Ou seja, a gente não vai ter fase 1 por logística. Né? Já a fase 2, você vê, o Neo Samba teve um fase 2 feito no Brasil. Do fase 2 para frente é mais fácil fazer. Mas o fase 1 ainda vai ficar no país que desenvolve o produto, não tem jeito. Então, antes da gente finalizar, eu vou ainda passar 4 slides aqui só para a gente amarrar o Cura com vocês. E antes da gente falar dos benefícios, acho que é importante a gente mencionar aqui que esse estudo Neo Samba e outros estudos que o Cura apoia, né, através dessa ponte que a gente faz com vocês, sociedade, conscientizando, captando, né, participando de eventos sociais ou científicos, a gente faz em parceria com o LACOG, que é uma instituição que está em Porto Alegre, e foi através do LACOG que o Cura nasceu. Então, através do meu trabalho voluntário na American Society nos Estados Unidos, eu conheci pesquisadores internacionais que me falaram, Fernanda, você precisa ir para o Brasil, ajudar os investigadores brasileiros. E aí conheci o Dr. Barrios, que é o fundador do LACOG, que está em Porto Alegre, e fundou o LACOG, né? Hoje o Dr. Gustavo Verutz, que é o diretor executivo, e embaixo do guarda-chuva do LACOG estão os grupos de tumores, de tórax, de cabeça e pescoço, geriátrico, mama, gástrico, enfim, todos os tipos de cânceres tem um grupo que estuda especificamente, né? A doutora Heloísa e o doutor Ricardo aqui fazem parte do GBCAN, que é o grupo de mama, e o Cura, então, o que faz? Vê as necessidades deles, nós somos procurados para ajudá-los a buscar recursos para os estudos acadêmicos, porque o LACOG é a única instituição na América Latina, né, com sede em Porto Alegre,
que pode desenvolver estudos multicêntricos, ou seja, estudos em diferentes centros, assim como a NELSAMBRA acontece hoje em 19 centros brasileiros, o LACOG desenvolve outros estudos em vários centros brasileiros, né? E esses estudos são desenvolvidos, às vezes, por exemplo, no Einstein ou no ICESP, com tanto população do SUS como população do plano privado. Porque o importante não é da onde a paciente vem, e sim que tipo de doença o paciente tem. Então, o Cura acredita, né, nesses benefícios todos aqui que a gente discutiu hoje, ou seja, através da pesquisa, a gente leva, né, um conhecimento que tem um impacto nacional e internacional, porque toda a prevenção, detecção e tratamentos, exames, vacinas, começam com a pesquisa. Através do tratamento, né, a gente também consegue dar através da pesquisa, consegue dar um tratamento inovador ao paciente. No caso, a Cristina recebeu um tratamento antes do remédio chegar na farmácia do hospital, né? A pesquisa, como eu falei no início, ela movimenta não só a saúde, ela movimenta muitas áreas. Ou seja, se eu abro um centro de pesquisa, eu dou emprego para a moça que serve o café, para o faxineiro, para o carpinteiro, para a economia daquela região, fortalece o sistema de saúde público e privado, capacita profissionais, ou seja, é uma máquina que roda, né? Se a gente pensar que o Brasil exporta avião, porque um dia alguém, através de uma universidade lá, o ITA, fez um parque tecnológico, começou a construir o avião, virou a Embraer e hoje a gente exporta avião. Então, a gente pode fazer isso também na saúde, a gente pode ser também um protagonista de inovação, de tecnologia, de melhor tratamento. Basta a gente querer e a gente eleger quem queira. Nosso papel também, né? Então, o nosso resultado, né, a gente fala com todo mundo, com o jornalista, com o advogado, com o doador, com o empresário, com o médico, com o governo, porque a gente quer o engajamento de toda a sociedade para ampliar o acesso à pesquisa e melhorar o desfecho dos pacientes. Alguém me perguntou como ajudar o Cura. Com tudo, né? Se você está na área do esporte, você faz um evento de esportes, você pode fazer um evento com Cura e arrecadar para o Cura. O Cura paga o centro, o médico, o estatístico, a rede social, o contador, a tinta da impressora, né? O design para fazer, ou seja, todo mundo que é empreendedor, que é empresário, sabe que uma empresa para funcionar, seja um restaurante, mas tem que investir. Então, não é gastar, é investir. O Brasil precisa investir na gente, né? Nós, empresários, nós, filântropos, nós, empreendedores, donas de casa, a gente pode investir naquilo que o Brasil está precisando. E aos nossos parceiros, aqui eu coloquei uma mistureba, né? Porque nós temos o apoio institucional, LACOG, o BIG é uma instituição internacional, todos juntos contra o câncer, a Sociedade Brasileira de Mastologia, e os apoiadores de pesquisa, porque essas empresas aqui, elas apoiaram ou um evento que a gente fez, um fórum, um workshop, ou um congresso, ou através da lei de incentivo, onde a gente foi captar. Então, vocês podem ver a variedade de empresas que tem. Esses recursos, eles são carimbados. Eles vêm direto para financiar um evento, ou um projeto, ou uma pesquisa, né? Então, a gente, para poder fazer mais, a gente precisa ter um recurso para a sustentabilidade do Cura, para a gente poder multiplicar. E se a gente já fez tanto com tão pouco, imagine quanto que a gente não fará com o apoio de todo mundo. E, para encerrar, eu vou deixar aqui uma mensagem de uma atriz que participou da campanha NELSAMBRA, que foi a pesquisa que eu acho que inaugura, né, essa história de sucesso do Cura. Então, o próximo slide é um vídeo também. Você sabia que no Brasil está sendo realizada uma pesquisa que pode mudar a história de muitas mulheres com câncer de mama? Pesquisadores brasileiros estão empenhados há anos em um estudo que busca otimizar a sequência do tratamento do câncer de mama. Será mais uma grande conquista da ciência. Esse é um trabalho coletivo que envolve profissionais da saúde, pesquisadores, pacientes, eu e principalmente você. Participe fazendo uma doação ou divulgando essa campanha. Para saber mais sobre doações, acesse www.projetocura.org.
Faça uma contribuição a partir de R$ 25. Unindo forças e mobilizando amigos e parentes, vamos conseguir dar essa contribuição em favor da vida. Juntos podemos ser mais fortes do que o câncer. Mudar essa história depende de você. É isso. Amigos, assim terminou mais um painel. A cura do câncer começa na pesquisa. Contamos, não eu, todos nós, cada um dentro da sua área, contamos com o apoio de todos para a gente mudar a nossa história e melhorar o desfecho dessa triste realidade dos pacientes de câncer. E que a gente quer mudar essa curva, né, ascendente da mortalidade e do sofrimento. A gente acredita que vai poder mudar esta realidade. Muito obrigado e vamos todos agora para o encerramento do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Muito obrigada.